da DPF 442. Por quê? Porque ela fala, né, sobre a possibilidade de a mulher abortar, independentemente de ser caso de estupro, anencefalia ou risco de vida para a mãe. Mas é interessante que ela limita até 12 semanas a prática desse aborto. Sim. Fala um pouquinho de como que está essa DPF, nós já tivemos alguns votos, quais os motivos, né, as razões desse voto? Então, essa DPF ela não é tão nova. A gente teve todas essas atualizações que eu trouxe aqui, que foram desse ano, né? Que foram a resolução do CFM, depois veio a DPF no STF, depois veio a liminar, tudo desse ano. Mas essa DPF 442, ela não é recente. Ela teve início em 2017 e até então, pelo que eu pesquisei, a gente tem o voto da ministra Rosa Weber, que decidiu pela... Aliás, deixa eu contar primeiro qual é o objeto dela, né? O objeto dessa DPF é a não recepção dos artigos 124, que trata do autoaborto. Do Código Penal. Exato. E do artigo 126 do Código Penal, que trata do aborto com o consentimento da gestante, pela nossa Constituição Federal. Sim. Esse é o entendimento do objeto, esse é o objeto, né, da DPF. E quando a ministra Rosa Weber votou, ela votou pelo entendimento parcial desse objeto. Por quê? Ela entende que, de fato, não houve a recepção dos artigos 124 e 126, no entanto, com uma limitação até as 12 semanas. Entendi. Isso seria, então, permitido, mas com essa limitação da idade gestacional. Entendi. Só para o pessoal, às vezes, que não é da área jurídica entender, porque a gente que é da área jurídica fala de ADPF com muita tranquilidade, né? Mas qual que é a ideia? O Código Penal é de 1940, 41, salvo engano. E a nossa Constituição é de 1988, né? Então, qual que é a ideia? A Constituição ela é mais recente. Pode ser que os valores da nossa Constituição não sejam os mesmos valores do legislador de 1940. Então, a ideia é trazer essa decisão para o STF. E aí, STF, essa legislação de 1940 está de acordo com os preceitos da Constituição de 1988? Então, essa que é a discussão. E a ministra Rosa Weber vai sobrepesar os direitos, né? Analisando os direitos do feto, analisando os direitos da mãe. E ela entende que no conformar desses direitos, porque não tem um direito mais importante que o outro, mas conformando esses direitos, o voto dela é no sentido de permitir o aborto. Parcialmente, né? Parcialmente até as 12 semanas. Isso, exatamente. O entendimento dela é esse. Ela usou alguns argumentos de, por exemplo, direitos reprodutivos da mulher, justiça social reprodutiva, alguns argumentos que foram de ordem constitucional. Mas, como você disse, eu acredito assim, que no direito, principalmente dentro do constitucional, é muito difícil ter o que é certo e o que é errado, né? Você tem que estar sempre equilibrando. E às vezes é no caso a caso também, né? Exatamente. Tanto que pessoalmente eu não sei como resolver essa problemática. Sim. E eu tenho outras entrevistas aqui, algumas já foram para o ar, outras ainda irão, e a gente está discutindo muitos temas bem nesse sentido, da liberdade pessoal das pessoas em detrimento de outros direitos, que pode ser, no caso aqui, o direito do feto, no caso que a gente discutiu anteriormente da maconha, da questão de saúde pública. A gente vai discutir a questão do testemunho de Jeová, que é o direito dele de não querer o tratamento. Então, a gente tem toda com muita frequência, essa discussão, né? Entre qual é o direito individual, né? A liberdade da pessoa e outros direitos. Sim, é muito complicado, né? São temas muito delicados e eu imagino também o peso que fica nos ministros para decidir esse tipo de tema tão delicado para a gente, socialmente falando. Mas resumindo, então, de tudo que a gente conversou, doutora Gabriela, não houve nenhuma modificação. Por hora, não. Né? Porque muita gente achou que esse projeto de lei apresentado esse ano, o 1904, que ele havia sido aprovado. Mas, na verdade, o que aconteceu foi simplesmente que aprovaram a urgência desse projeto. Né? Então, para quem não entende o trâmite do processo legislativo, o trâmite normal, ele é um pouco mais longo, porque o processo passa pelas comissões, vai para plenário e etc e tal. Com essa aprovação que aconteceu, não é a aprovação do projeto, é a aprovação da urgência, ou seja, aprovar uma tramitação mais célere para esse projeto. Mas, como esse projeto ainda não foi aprovado, o trâmite não se encerrou, nós não temos nenhuma mudança. Por quê? Porque a resolução do CFM foi suspensa pelo STF
Esse projeto de lei ele ainda está em trâmite, ele não foi aprovado. O que foi aprovado foi a urgência. E a DPF, que tem o voto da ministra Rosa Weber, ainda não foi julgado pelos outros ministros. Então, a gente ainda tem que aguardar os votos dos outros ministros e não tem prazo ainda, não tem a data do julgamento ainda designada. Não. E só ela votou. Então, a gente ainda precisa de aguardar que os outros ministros se posicionem também. Que se pauta. E me parece que ela se despediu do STF com esse caso, né? Ela pautou e apresentou o voto dela como uma despedida do STF. Sim. Então a gente teve assim muitas atualizações e ao mesmo tempo nenhuma. Muita conversa, muita discussão, muita polêmica. Muita coisa nova, mas não aprovada, assim, né? Que mudasse de fato a nossa vida. Até então nós permanecemos na situação que nós já estávamos. Exato. Ou seja, nós temos 3 hipóteses de aborto permitida, que é o caso do risco para gestante, do bebê anencéfalo e do estupro, né? Sem limite. Sem limite de tempo, perfeito. E aí as mudanças que podem advir seria essa limitação até 22 semanas ou a aprovação em qualquer caso com a limitação de 12 semanas, caso a DPF seja julgada procedente. Exatamente. É isso.